sintonia comigo aqui, antes de eu discorrer tudo aquilo que nós temos por falar, eu quero que você acompanhe quando que é o domingo, quando que é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo dessa semana que nós vamos falar. Amém, igreja? Então abre a sua Bíblia no capítulo 11 e lê diretamente comigo o primeiro versículo. O primeiro versículo, ele diz o seguinte: e logo que se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos para poder pegar um jumentinho para que Jesus pudesse entrar na cidade. Então, se você quer escrever aí, do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, é domingo. Isso é domingo. Do capítulo 11, do versículo 1 ao 11, domingo. Amém, igreja? Se você não conseguir escrever, seja sabedor que a mídia vai estar pronta. A segunda-feira é a partir do versículo 12. Olha comigo aí, gente, versículo 12. Está escrito assim: e no dia seguinte, dá para entender que é o dia após esse trecho que nós acabamos de falar, certo, Paulo Guedes? O dia seguinte é a segunda-feira. A segunda-feira, narrada por Marcos, os eventos ocorrem do versículo 12 até o verso 19. Tudo bem, gente? E aí, olha só, o verso 20 está escrito o seguinte: e eles, passando pela manhã, vieram à figueira que tinha secado desde as raízes. Esse amanhã é um dia após o versículo 12, ou seja, terça-feira, Marcos narra do verso 20 do capítulo 11, verso 20 do capítulo 11, e vai embora o capítulo 11 todo. Tudo bem, gente? Entra o capítulo 12, vai o capítulo 12 todo, é terça-feira. Tudo bem, gente? Amém? Vai até o capítulo 13, o final do capítulo 13, ou seja, vai lá no versículo 20 do capítulo 11 e vai todo o restante do capítulo 11, depois do capítulo 12 e o capítulo 13. Todos esses eventos ocorreram-se na terça-feira. Marcos narra a partir do capítulo 11, versículo 20, até o final do capítulo 13, tudo isto é terça-feira. Amém, irmão? Então aqui estão os acontecimentos que antecedem a morte de Jesus. Já vimos domingo, segunda e terça. A quarta-feira começa no capítulo 14. Leia comigo. O primeiro versículo diz assim: e dali a 2 dias era Páscoa. Está vendo? 2 dias era Páscoa, ou seja, sexta-feira daqui a 2 dias. É quarta-feira isso. A quarta-feira, Marcos narra do capítulo 14, versículo 1 até o verso 11, é quarta-feira. Amém, igreja? Verso 11 do capítulo 14, quarta-feira. A quinta-feira começa no verso 12. Verso 12 do capítulo 14 é quinta-feira. Quinta-feira, nota-se, gente, que a terça-feira foi bem grande, não foi? Ela foi enorme. A quinta-feira é um outro dia que tem várias narrativas bem longas, só não é tanto quanto a terça, mas é um outro dia que foi bem extenso, que vai do verso 12 e vai embora até o final do capítulo 14. Ele vai do verso 12 e até o final do capítulo 14. Amém, irmão? Entenderam isso ou não? Entendeu, Bárbara? Oi? Não, tinha colocado a quarta a partir do capítulo 14. Então, a quarta vai do capítulo 14, versículo 1 até o verso 11. Essa é a quarta-feira. Capítulo 14, versículo 1 até o verso 11, quarta-feira. Do verso 12 do mesmo capítulo, que é o capítulo 14, até o final do capítulo 14, narra-se toda a quinta-feira. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo aí? Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia.
A sexta-feira é o primeiro versículo do capítulo 16. Diz o seguinte: e logo amanhecer, ou seja, um dia depois. Capítulo 15, desculpa, irmão. Aqui é sexta-feira e minha cabeça só. Capítulo 15 é sexta-feira. Capítulo 15, verso 1 diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes. Ou seja, amanheceu o dia, já não é mais quinta, agora é sexta. E a sexta-feira, ela é narrada do capítulo 15, do primeiro versículo, até o final do capítulo 15. Todo o capítulo 15 é sexta-feira. Amém, igreja? Amém? E existe algo em especial na sexta-feira que eu preciso mostrar para vocês. Isso não pode passar batido. Sexta-feira ele começa a fazer uma narrativa. Nota-se que ele se preocupa em narrar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é o dia que Jesus é crucificado. Então na sexta-feira ele narra das 6 horas da manhã os turnos segundo os quais o governo romano estabelecia os seus soldados de 3 em 3 horas. E aí, no primeiro versículo, logo ao amanhecer, é 6 horas da manhã. Toda sexta-feira é o capítulo 15, mas ele divide de 3 em 3 horas esse dia em especial, é um dia marcante, porque foi o dia da morte de Jesus. Então o primeiro versículo é 6 horas da manhã, amém, igreja? 9 horas da manhã, eles chamam de terceira hora, é diferente da nossa contagem, mas 9 horas da manhã é a terceira hora, ou seja, está lá no verso 25. E era a hora terceira e o crucificaram, 9 horas da manhã. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. A hora sexta é meio-dia, ou seja, de 6 às 9 são quantas horas? Oi? 3. De 9 a meio-dia quantas horas? 3. Meio-dia é a hora sexta, verso 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. E o mesmo verso 33 narra 3 horas depois. A parte A narra a hora sexta e a parte B narra a hora nona. A hora sexta é meio-dia, a hora nona é 15 horas. Amém, igreja? Amém? O evento de 9 a meio-dia ocorre-se entre o versículo 25 ao 32. E o que ocorre-se entre meio-dia às 15 horas são trevas até às 15, não é isso que você leu aí? Da hora sexta à hora nona, de meio-dia a 3 horas, contando no nosso horário, ocorreu-se aquilo que está descrito no verso 33, que é: houve trevas sobre a terra até a hora nona. Depois mais 3 horas, são que horas? Mais 3 horas? 6 horas ou 18 horas na nossa contagem, certo, gente? Amém ou não amém? Eu preciso que vocês fiquem sintonizados nessas localizações bíblicas, para eu ir falando e o povo está sabendo o que se fala. Amém, irmão? Amém. Embora boa parte do que eu irei dizer sobre esses assuntos vão ocorrer nos outros dias e não hoje, mas hoje eu preciso sintonizar vocês dentro desse quadro em que o Marcos descreve. Então, 18 horas é verso 42. E chegada a tarde, quando era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ou seja, 18 horas, versículo 42. E aí a sexta-feira vai acabar lá no verso 47, como eu falei para vocês que toda sexta-feira vai até o verso 47. Amém, igreja? Amém. O sábado é o primeiro versículo do capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. O sábado está narrado no primeiro versículo do capítulo 16. Amém, irmão? E o domingo se encontra no versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, primeiro dia da semana, domingo, que é o domingo de ressurreição.
e aí depois vem as aparições de Jesus. Então, já estamos sintonizados os eventos que se ocorrem nessa última semana da vida de Jesus aqui na terra. Amém ou não amém? Sim. Começa onde? Começa no segundo versículo do capítulo 16. Aí ele vai até o verso 8 narrando o que se ocorre quando as mulheres vão até o sepulcro, e o verso 9 em diante são as aparições de Jesus após a sua ressurreição. Amém, irmão? Nós vamos devagarzinho, mas o negócio é entender a coisa, tá? O negócio é entender, e entendendo a gente chega num denominador e dá para a gente compreender bastante aquilo que queremos apresentar sobre essa questão da última semana de Jesus. Queridos, nota-se que o evangelista, esse camarada viveu no tempo de Jesus, ele andou com Jesus, ele não era um dos 12, mas ele andava junto com os demais e junto com Jesus. Ele era bem menino, o Marcos, e ele presenciou todas essas coisas. Nota-se esse sujeito que andou com Jesus, aprendeu com Jesus e viveu com Jesus, ele entendeu que a última semana de Jesus, ela tem tudo a ver com a morte dele. Tudo a ver tem com a morte dele, o que aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ele morreu de parto. E esse camarada descreve, faz questão de deixar aqui para a gente ler. Deixou bem claro, não tem nada obscuro. Vocês viram que vocês foram acompanhando e encontraram tudo, amém ou não amém? Amém. Não tem mistério aqui na coisa. Não tem nada, será que eu recebi uma revelação? Não senti agora, eu acho que não tem essas coisas. Está escrito e ponto final. Está direitinho como é. Não tem história, não tem para entender, eu compreendi que, eu pensei que seria. Não tem nada disso, está bem claro. Agora nota-se uma coisa, algo que é muito tendencioso no mundo é perverter tudo aquilo que se chama Deus. Você já viu que a história da igreja num todo, ela tirou uma semana de comemoração da chamada Semana Santa e reduziu para 3 dias. Reduzir para 3 dias. Se você colocar para 3 dias, sexta, quinta e quarta, você está aniquilando a terça, meu irmão. Você vai ver o que aconteceu na terça-feira. Você está tirando de Gaia a segunda e o domingo. O Marcos, ele foi muito mais além. Ele acrescentou todos os escritos que vêm, desde o seu primeiro capítulo até esse dia, no capítulo 11, ele está descrevendo que tudo isso tem a ver com a morte de Jesus. Eu hoje não vim aqui para poder dar uma aula sobre todo o livro de Marcos. Gostaria muito que fosse, porque a compreensão seria muito maior do que somente a última semana da vida de Jesus na terra. Porque o Marcos, no capítulo 1, verso 15, ele já fala que veio. Ele diz assim, ó: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você sabe por que ele pega e diz isso? Porque o reino de Deus está próximo. É isso que ele diz. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois ele vem descrevendo uma série de situações que tem tudo a ver com a morte de Jesus. O capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, 10 e o 11 ele faz dia a dia uma narrativa sobre aquilo que vem, está envolto com a morte do Senhor Jesus Cristo, que é a sua Via Crucis. A Via Crucis de Jesus, ele começa, na verdade, não é naquele dia como muitos costumam dizer, e nós ouvimos muito falar, o dia da prisão do Getsemane e a quinta-feira. Não. Começa na tentação de Jesus. Tem até uma pregação sobre a tentação de Jesus. Aí depois desses DVDs você pega e olha, e você vai ver que é ali que começa Satanás a perturbar, digamos assim, entre aspas, a pessoa de Jesus. E aí, queridos, ele faz uma narrativa, o Marcos, em que no capítulo 11, verso 1, pede para que os discípulos vão lá e busquem um jumentinho, filho de jumenta. Onde isso está escrito? Isso está escrito nos profetas. Os profetas falaram diretamente sobre tal situação, dizendo que ia ocorrer algo semelhante. Essa semelhança está em Zacarias, no capítulo 9, verso 9, que disse que
ele viria sentado no jumentinho, filho de jumenta e tal, aquela coisa toda, iria o seu Senhor iria entrar manso e humilde. Então, para se cumprir essa profecia, Jesus ele entra de fato em Jerusalém. Agora, o que está acontecendo em Jerusalém? Jesus morre em qual festa, gente? Qual é a festividade que Jesus morre? Na Páscoa. A Páscoa, o que acontecia na Páscoa? Vinham pessoas de tudo enquanto era lado, porque na diáspora, ou seja, judeus espalhados por toda a face da terra, eles retornavam a Jerusalém para comemorar a Páscoa, que é a maior festa dos judeus, porque lembrava a libertação, ou seja, a saída do Egito, a saída da casa, da escravidão, da servidão. E ali judeus vinham, judeus de tudo enquanto era lado. E tinha morando em Jerusalém aproximadamente 40 mil pessoas nessa época do imperador Tibério, no qual Jesus está vivo, o ano 30 da era cristã. Tinha aproximadamente 40 mil pessoas morando em Jerusalém. E migravam para lá cerca de 200 mil pessoas no mínimo. Para você ter ideia, imagine uma cidade como Nova Iguaçu, que tem quase 1 milhão de habitantes. Em uma determinada festa nessa cidade, 1 milhão, multiplica isso aí 5 vezes, vai dar 5 milhões. Você imagina Nova Iguaçu com 5 milhões de habitantes para uma festa de uma semana, como é que não vai ser isso? Fala vocês. Oi? Um tumulto danado, né? Agora eu te digo mais, você imagina se o interesse de todo esse povo é um templo, e é um templo que tem aproximadamente 30 metros de comprimento por 20 de largo, um pátio que Herodes constrói, que tinha aproximadamente 5 estádios de futebol, campos de futebol de largura por 3, 5 de comprimento por 3 de largura, comporta 500 mil pessoas, não comporta. Então era aquele redevu de gente querendo entrar e sair ali naquele local do templo para poder oferecer seu sacrifício, para poder receber a sua oblação, para poder estar perto daquele local que era tido como santo, enfim, um movimento danado, gente para tudo enquanto é lado, ali naquela cidade, naquele dia. E o império é romano. Nota-se uma coisa, se eles comemoram uma festa no qual eles saíram do Egito há anos atrás, há cerca de 1 milênio e meio atrás, eles saíram do Egito, da casa da servidão onde eles eram escravos, e naquele momento em que eles estão reunidos ali, eles comemoram essa festa, mas a realidade deles é o seguinte: escravos novamente. A realidade deles é a seguinte: vassalos do Império Romano. Então o Império Romano, sendo dominador daquele mundo de então, ele envia para aquela cidade, sempre em festas específicas e principalmente na Páscoa, uma guarda pretoriana, ou seja, uma guarda para intimidar, uma guarda para que pudesse fazer com que os habitantes e os visitantes de Jerusalém não criassem uma revolta, para que pudesse se libertar novamente de um império que o domina. Amém, igreja? Estão entendendo isso? Amém. E aí o que acontece? Do lado ocidental, que era o lado do mar Mediterrâneo, vem Pôncio Pilatos, da beira do mar, com a sua guarda real. Ele vem com a sua guarda real em cima dos seus carros e cavaleiros, aqueles cavalos ornamentados com aquelas malhas de ouro, com aqueles estandartes pendurados em cima de capacetes, em cima de bandeiras, e a cavalaria na frente, com Pôncio Pilatos ao meio. Todo mundo que olhava aquilo ali ficava intimidado, aquele capacete de ouro, escudo de ouro, lança, aquele povo que vinha de fora. Imagina aquele povo parado, pálido, sem dizer uma palavra, vendo aquela grandiosidade e aquele poder intimidador, vindo daquela cavalaria de frente. Pôncio Pilatos ali, todo mundo intimidava, meu irmão, porque Pôncio Pilatos não morava em Jerusalém, ele ficava à beira do mar Mediterrâneo, porém em momentos de festa ele vinha para ficar com essa guarda na fortaleza chamada Antônia, que ficava do lado oeste do templo, bem de frente ao pátio dos gentios, porque Herodes constrói esse pátio, porque existia o Santíssimo Lugar, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos judeus homens
e o pátio das judias, ou seja, as mulheres, e o pátio dos gentios. Então ele coloca a guarda na fortaleza Antônia, para que todos pudessem visualizar e entender que o poder estava presente. E vinha ali naquela cavalaria intimidadora um cortejo, meu irmão, uma marcha tremenda que todos paravam para assistir, sem contar a infantaria que vinha com seus escudos de couro, marchando, as ruas de chão, marchando ali, aqueles redemoinhos de poeira, batendo as lanças nos escudos para uma intimidação. A princípio não estava agredindo ninguém fisicamente, mas para mostrar que chegou e para mostrar que tem um poder e vinha. Qualquer judeu olhava, meu irmão, e lombrou. Não entra numa não, porque é o seguinte, não dá para fazer uma graça aqui. Você imagina aquele pai de família que vinha de uma terra distante, falava: olha só, ninguém apronta nada porque o império de lá eu vejo daqui, se tu arrumar uma zebra aqui a gente está enrolado lá também, então vamos ficar na disciplina, aquela coisa, aquela intimidação que aquilo gerava. O povo pálido, outros com aversão, outros boquiaberto e a maioria com medo. E eles entravam do lado ocidental. E os sacerdotes já sabiam que eles iriam chegar ali, já sabiam que ele iria chegar ali, porque era o poder romano. E todo o Israel estava acostumado com essa entrada triunfal, demonstrando não somente o poder romano, mas demonstrando a teologia romana, onde se dizia que César era filho de Deus, que César era o próprio Deus, e César deveria ser adorado com a prerrogativa religiosa em que os reis governavam segundo o mandato de Deus. Era aquilo que eles faziam, tanto na religião judaica, quanto na religião romana, quanto na religião grega também. Os gregos eram da mesma forma, quem reinava era pelos deuses. Então, se César estava reinando, era porque Deus quis que reinasse na linguagem dele. Se César estava reinando, porque César era filho de Otaviano, Otaviano era filho de Átia, Átia tinha um casamento com Júpiter, e tinha casamento diretamente filho de Zeus, ou seja, uma linhagem que remontava toda a família juliana. Eu falei isso claramente na história da Natividade de Jesus. Você pega essa linhagem da família juliana, que é Júlio César no todo, e você vai compreender isso. E eles entendiam que César era o próprio Deus. Então, o Pôncio Pilatos vinha representando a teologia romana. Era um cortejo que estava entrando em Jerusalém, diretamente nesse dia aqui, domingo. Ele chegava uma semana antes, para que os judeus soubessem: os caras já estão aí desde o primeiro dia da semana. E agora, pelo lado oriental, descendo o Monte das Oliveiras, aparece Jesus montado no jumento e descendo. E a turma joga as suas vestes sobre o jumento, outros jogam no chão, outros cortam ramos das árvores, é por isso que é chamado Domingo de Ramos, e coloca para que Jesus pudesse vir passando, e eles clamam, como está escrito aqui: Hosana nas alturas, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. E eles entendem que Jesus é o rei dos judeus, e eles dizem que bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entra ali, meu irmão, do lado oriental, ou seja, do lado ocidental desce Pôncio Pilatos, do lado oriental desce Jesus, e os dois chegam em Jerusalém. Meu irmão, pensa comigo o que isso não vai dar. Isso vai dar zebra, isso vai dar tumulto. Como é que Jesus entra montado no jumentinho, um cortejo de um lado, aclamando ele como filho do rei Davi, bendito que vem em nome do Senhor, e a galera do outro lado dizendo que César vem em nome de Deus, que César é o tal, que César é o cara. Jesus vem, é um cortejo humilde, mas ele vem em nome de paz, ele vem em nome de Deus, e o outro intitula-se o próprio Deus, e os dois se direcionam a Jerusalém. Pensa comigo isso, meu irmão. Como é que não ficou os sacerdotes? Não dá para entender na cabeça de qualquer um que lê que faz essa leitura. Vai acontecer uma rebelião aqui hoje, nesse dia, essa semana o bicho vai pegar em Jerusalém. Vai dar zebra em Jerusalém. A guarda chegou outro cara pelo
pelo outro lado, quem não conhecesse Jesus. Chegou um judeu aí que disse que é filho de Davi. Chegou um judeu aí que é o filho de Deus. Chegou um judeu aí, ele é filho de Deus sim. Ele cura, ressuscita os mortos, ele faz milagre, ele faz uma série de coisas. Agora, meu irmão, o bicho vai pegar. Você imagina a galera olhando isso? Como é que não ficou visualizando esse negócio? E aí Jesus, ele chega, olha só, e Jesus entrou em Jerusalém, em que lugar? Lê aí comigo, igreja. No templo. Ele chega no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Deixa eu te falar o seguinte, igreja, rolou um dia inteiro nesse cortejo. Rapaz, eu imagino o sacerdote, esse Jesus está contando. Ele já vem fazendo tumulto, já tem dias que ele vem fazendo tumulto, ele está andando para tudo enquanto é lado. Ele, quando curou um cara lá, no capítulo 2 de Marcos, ele disse que perdoados são os pecados, e a turma disse: quem é esse que perdoa pecado? Ele curou no sábado, o cara da mão mirrada dentro da sinagoga. Esse Jesus está aprontando, e agora ele entra na cidade, no dia que Pilatos entra, junto com Pilatos, ainda vai direto no templo. Ele está a fim de tumulto. Você imagina a cabeça dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, dos sicários, daquela turma toda que vivia naquele tempo, como é que não ficou? Ficaram cheios de especulação. E nota-se que aqui o versículo mostra que Jesus faz uma espécie de vistoria no templo, com finalidade de fazer alguma coisa, só que ele vê que já é tarde, vai embora com os 12 para Betânia, e ele faz aquela leitura. Agora, olha comigo, esse primeiro dia já acontece todo esse confronto. Isso é um confronto, meu irmão. Isso é um confronto dele com a autoridade romana. Agora, por que ele tem esse confronto com a autoridade romana? É porque eles estavam em cima de um poder, de uma sociedade dominadora. Era um poder, uma dominação, que era um massacre em cima daquele povo. E aí Jesus não concordava com aquele massacre exercido por Roma propriamente dito em cima daquele povo. Então ele vai e choca, mostrando que de Jerusalém, em Jerusalém, quem manda é Deus e não diretamente Roma. Ele está fazendo um protesto, não aceitando aquela imposição, e ele mostra de uma outra forma. Agora nota-se o seguinte, para que a gente possa fazer um resumo da história nos 2 dias, o que acontece na segunda-feira? Olha o que acontece na segunda-feira. Ele está vindo de Betânia, acompanha comigo aí, e ele tem fome. Ele viu uma figueira e ela não tem fruto. Ele amaldiçoa e diz: seca-se desde as raízes. Ou seja, porque e nunca mais alguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e ficaram atônitos com aquele negócio ali, ficaram atônitos com aquela coisa, como quem diz: o que será isso? Ou que vem a ser isso? Ou que pode ser isso? E aí tudo bem, ele amaldiçoou a figueira e foi embora. Para onde que ele vai? Ele vai diretamente para Jerusalém, e entrando no templo começou a fazer o que? Me ajuda a ler? Expulsar os que estavam comprando e vendendo. A expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscaram ocasião para o matar. Tu acha que o cara queria matar? Por quê? Por conta do que ele acabou de fazer e pela entrada de ontem. Pô, esse cara já está expulsando todo mundo, está dando uma posse em geral aqui, botando todo mundo para correr. Ele está querendo arrumar ideia: vamos matar logo esse cara, porque ele vai dar problema para a gente com os romanos. Vamos tirar ele de ideia. É o que passa na cabeça deles. E aí, pois, eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Olha só, sobre esse poder de dominação que exercia, isso era uma coisa antiga. Jerusalém, ela tinha 2 identidades, se pode assim dizer, entre aspas, só para que possa gerar uma compreensão. Jerusalém, ela foi conquistada por Davi, era a cidade chamada Jebus, e Davi tomou da mão dos filisteus e fundou ali Jerusalém. Ela passou a ser capital do país de Israel. E ela cria
dia, digamos assim, ela chega ao seu apogeu, devido ao filho Salomão, que constrói um templo, aproximadamente no ano 1000 a 950, ele constrói um templo naquela cidade. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, você vai ver ali a resposta da oração que Salomão fizera no capítulo 6. Deus dá a resposta a ele, e Deus diz assim: olha, eu ouvi a tua oração, eu recebi a tua oração. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei a oração desse lugar, perdoarei as suas iniquidades e sanarei a sua terra. Ele diz: agora estão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar. A oração do Salomão foi: se alguém entrar por essa porta, Senhor, seja estrangeiro, seja peregrino, seja filho, seja israelita, seja lá quem for, grego, bárbaro, cita, qualquer um, ouve e perdoa, Senhor. E Deus disse: tudo bem, eu vou fazer isso. E aí o povo passou a entender que aquele lugar ali era um lugar de perdão de pecado, porque o sumo sacerdócio estava ali. Ali era oferecido as ofertas no templo. Quando alguém pecava em qualquer parte de Israel, deveria ir ao templo, oferecer o sacrifício. A expiação era feita ali, o dia da expiação era feito ali também. Ou seja, aquela casa e a cidade era entendida como a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Melhor é estar na tua casa um dia do que em outros lugares mil. Essa casa que eles diziam era a casa que Deus entrava para sentar, para viver, para passar o seu dia ali. Era assim que era compreendido. Hoje nós temos uma compreensão completamente diferente disso, mas era dessa forma. Eles tinham Jerusalém como um umbigo da terra, que fazia ligação direta entre a terra e Deus, entre Deus e os seres humanos. Aquela cidade era uma cidade sagrada. Você vai ver um discurso sobre esses salmos que enaltece e exaltam o nome da cidade chamada Jerusalém, a partir do Salmo 120 até o 134. Você vai ver isso. Apesar deles entenderem que nem o céu dos céus pode te conter, Salomão mesmo falou isso, e vários outros profetas, sabe que aquela casa não poderiam contê-lo, mas entendia que ele escolheu aquela casa e santificou, e disse que estaria ali sempre. Então essa casa, na compreensão dos judeus e até nossa, era uma casa santa e morada, ou seja, lugar de habitação do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém. Então esta era uma visão que se tinha da Jerusalém. A outra visão que se tinha de Jerusalém foi, dá vontade de citar os salmos, é tão bonito. Fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estavam como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Depois vocês leem esse Salmo 120 ou 134. E aparece agora uma outra descrição sobre essa Jerusalém, que ela passou a ser uma cidade de dominação. O Salomão fez voltar novamente o Egito. O Egito, Jerusalém, virou a capital Mênfis do Egito novamente. E o povo judeu passou a ser perseguido e torturado pelo próprio governo judeu. E aí existiu uma visão dessa Jerusalém como casa de Deus, mas uma Jerusalém também como uma morada de perversos, onde a justiça não habita, onde Deus rejeita o culto deles por falta de justiça. E aí nós vamos descrever algumas passagens bíblicas para a gente poder entender como é que isso aconteceu após o governo de Salomão. O que aconteceu? Existe uma denúncia do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 5. Me ajuda aí, gente. Profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 5. Quem pode ler? Alguém pode ler? Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, qual é a acusação do profeta aí, gente? Qual é a acusação do profeta? Ele está acusando Samaria, que é a capital do reino do norte, está acusando Jerusalém, que é a capital do reino do sul. Ele faz uma
aí que está escrito? Qual é o teu pecado? Não é Jerusalém? Porque Jerusalém era um lugar de governo, mas eles estavam governando de uma forma injusta. Isto era uma identidade de Jerusalém e era fato, tanto que o profeta entra, dessola e acusa. Então olha só, uma cidade que é a cidade santa virou uma cidade abominável. Uma cidade que deveria proclamar o reino de Deus está proclamando o reino do cão. Uma cidade que deveria andar de acordo com a justiça está pervertendo o juízo e andando em injustiça. E o profeta diz: qual é o pecado de toda a casa de Judá? A Jerusalém, que domina sobre os mais fracos, sobre os mais pobres, e assolam, e roubam, e tiram o direito do órfão e da viúva, e bota todo o dinheiro no bolso, e esculacha todo mundo, e se diz o dono da razão, os abençoados por Deus, e estou aqui debaixo da bênção de Deus. O resto vai para onde quiser ir, mas eu estou aqui, então bem-aventurado sou eu. Exaltado seja o meu santo nome, louvado seja o meu nome, aleluia, ao meu nome. Estava desse jeito. Porém, nós, quando lemos a Bíblia, não conseguimos enxergar isso, mas isso é uma voz profética te mostrando que isso acontece, meu irmão. Então, vamos olhar mais um pouco o capítulo 3, versículo 1, 2. Quem pode ler para mim? Mas disse eu: ouvi agora, chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem, e amais o mal, e arrancais a pele de cima dele, e a sua carne de cima dos seus ossos. Alguém pega o 9 e 10 aí para a gente ler. Olha só, qual é a denúncia do profeta? Vocês deveriam praticar justiça, mas não praticam, e ainda arranca a pele do meu povo, porque o povo era tido como ovelha. E aí a ovelha, gente, ela deixa se tosquiar. Deixar se tosquiar é tirar a lã da ovelha. É tirar a lã da ovelha para poder de alguma forma tirar alguma coisa e poder tecer os seus casacos, as roupas. Só que os caras estavam tirando a pele da ovelha viva. Você sabe o que é isso? Não estava se conformando, está estuprando a ovelha, arranca tudo. Por isso que você vai ver denunciar: ai de vós, pastores, que engordam-se com a gordura das ovelhas, que comem a gordura das ovelhas. Isso é o quadro da Jerusalém no tempo de então. Alguém pode ler o 9 e 10 para mim? Versículo 9 e 10, que nós lemos 1, 2. Ouve agora isto, vós, chefe da casa de Jacó, vós, maiorais da casa de Israel, que dominais com juízo e perverteis tudo o que é direito, toda Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Vocês estão vendo isso, queridos? Amém ou não amém? Amém. É a Bíblia deles só que tem escrito isso? Não é não? Porque a minha também tem. Porque às vezes a gente não quer enxergar aquilo que as escrituras estão mostrando. Os caras aqui, meu irmão, estavam amando o mal e odiando o bem. É isso que nós acabamos de ler. Eles estavam aqui pervertendo toda a sorte de equidade. E eles deveriam proclamar a justiça. Jerusalém, a casa de Deus, morada do Altíssimo. Eles estavam se valendo do fato daquele lugar ter um templo, de fazer o que quer e bem entende, e dizer: aqui é a morada do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Foi Isaías que denunciou isso. Templo do Senhor, estamos aqui. Mas o Senhor pegou e disse assim: vocês me louvam só de lábios, o coração está longe de mim. Olha o quadro da Jerusalém durante toda a história. No mesmo século, vamos lá para o capítulo 1, verso 10 de Isaías, acusou os governantes de Jerusalém de serem governantes de Sodoma. Vocês sabem o que é Sodoma? E seus habitantes, povo de Gomorra. Olha o quadro de Jerusalém: governantes de Sodoma, e os habitantes são povo de Gomorra, duas antigas cidades lendárias pela injustiça. Isso é uma linguagem chocante do profeta, não é não, gente? Vocês não acham isso não? Será que é só eu que acho isso? Isso para mim é chocante. O profeta fala assim: olha, na casa de Deus os governantes são tudo governantes de Sodoma, e o povo que está dentro dela é de Gomorra. E a turma que vive em Jerusalém deveria ser o povo mais santificado da terra, é o mais imundo da terra, o mais perverso. Você pode acompanhar aí comigo o capítulo 1, verso 10 de Isaías. Amém ou não amém? Está escrito o que eu acabei de ler ou não? Sim. Você pode ir lá para o capítulo 1, versículo 21 e 23,
é se vender com qualquer coisa que apareça na reta. Não interessa nem o que, eu vou me vender e vou ganhar esse negócio. Eu quero isso para mim. Isso me parece mais aquela curiosidade mórbida de Adão, que é uma coisa luciferiana. Não sei nem onde vai chegar. Se a travessia me levar à morte, eu não quero nem saber. Eu quero é pegar para mim. Eu vou me vender e vou agarrar essa prata. E ainda diz assim: o Senhor me abençoou. Aleluia, irmãos. Olha aí a prosperidade. Dá um tempo. A minha denúncia é essa. Então, como pode isso, cara? Tá maluco? Mas é isso que acontece. Aí ele pega e diz assim: que agora nela se aloja os assassinos, seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Meu irmão, mas a galera estava dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Todo mundo ama um suborno, todo mundo quer dar um perdidinho, quer desenrolar um lance. Não tem como eu conseguir uma paradinha para que eu possa resolver essa parada. E se eu der uma pratinha, mas eu também pego uma pratinha também. A gente desenrola aqui, a gente dá um jeito aqui, vamos levando e vamos dando um perdido, vamos empurrando com a barriga, com a barriga daqui, com a barriga dali, a gente descola uma parada e a gente vai vivendo assim. Será que na igreja tem isso? Um desenrolo daqui, um contexto dali, uma situação aqui, outra ali, um perdidinho, uma sonegação, um ganso. Será que a gente está vivendo isso? Como é que a gente adquire os nossos bens? Será que eu tomo de você? Será que eu digo assim: me dá, meu irmão, me dá teu carro para mim. Aí você me dá o seu carro, eu passo na tua cara no domingo, embora você em pé, no ponto ônibus, duro como um coco, com mulher e filho ainda para levar embora. Eu digo: o Senhor me abençoou. É assim que os caras estavam fazendo, dizendo que o Senhor me abençoou. Eu quero saber que Senhor é esse. Não quero nem saber, não sei se Senhor deixa para lá. E aí diz: ó, não defendem o órfão e a causa das viúvas. Não é levantada diante dele. Órfão e viúva, gente, traduzindo para os nossos dias de hoje, é quem não tem direito. Aquele que não tem direito nenhum, que não tem espaço, que não tem voz ativa. Não tem ninguém que brigue por eles, que o defenda. Não tem ninguém que faça nada por essa classe. Está completamente deixada de lado. Isso é fato. Aí eu não posso fazer nada. Eu tenho que ver com fulano, eu tenho que ver com o Bertano. Rapaz, mas é para dar um prato de comida. Não, mas a gente não tem condições. Meu irmão, tão tal disso que o povo não se ajuda para fazer, e se ajudar é só o povo. Quando parte dos príncipes, são ladrões, como está escrito aqui. Quando parte dos governantes, recuam, em sua maioria. Porque isso aqui é uma denúncia, é uma voz profética, meu irmão. E é a cara de Jerusalém. Será que você está entendendo? Eu te mostrei uma identidade. Agora eu estou te mostrando outra e não conto nenhum tipo de história. Estou apenas dentro da Bíblia. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém! Porque está gravando. Se você disser que não, de repente alguém vai pensar que eu li outra coisa. Entendeu? Eu só estou lendo a Bíblia, meu irmão. É o que está escrito nela. E aí, se você for lá para a parábola do vinhedo, no capítulo 5, verso 7 de Isaías, ele diz aos governantes, ele disse: vós que chamais o bem, o mal de bem e o bem de mal. Capítulo 5, verso 7, capítulo 5, verso 20. Que colocais a escuridão no lugar da luz, perverte tudo, e a luz no lugar da escuridão. Que trocais o amargo pelo doce, e o doce pelo amargo. Olha só a denúncia dele na parábola dos vinhedos. Ele escracha. Ele diz que a turma está andando toda no meio de perversão. Sem contar no capítulo 6, que ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Serafins estavam em volta dele, e eles possuíam 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, diziam um para o outro: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a casa está cheia da sua glória. E o limiar se movia com a voz do que clamava. Porém eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele diz assim: olha, eu sou pecador e habito no meio de uma curiosa podre, suja. Tanto que ele denuncia em outras partes. Ele denuncia a realidade, porque Isaías era filho de Amós, Amós era irmão de Amazias, Amazias era pai de Uzias, Amazias era rei, Amós era irmão de rei, era príncipe, Isaías era príncipe, que era da linhagem real, e Uzias era filho de Amazias,
se valia pelo poder, pelo fato de ter na mão o cetro, massacrava tudo enquanto era aquele que parecia na sua frente. Se clamar pela justiça, o órfão some da minha reta. Então ele deu também. Se clamar pelo socorro, a viúva, eu não tenho nada para te dar. Se me pedires alguma coisa, eu vou te matar. Sai daqui. É mais ou menos isso. O Isaías entende o pecado dele, tanto que ele diz assim: eu vou morrer, porque eu estou nessa zebra toda. Eu vou morrer, eu estou nessa zebra. Mas aí, oi? Faço parte do panelaço, mas a misericórdia de Deus é manifesta. Porém, os serafins cortam do laterais uma brasa viva que tirará do altar. Ele contempla o Senhor no alto sublime trono. A brasa viva é tirada daquele altar, desce com aquela brasa até ele aqui na terra e toca os lábios dele. Aquela brasa representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que desceria dos céus para tirar as impurezas dos seres humanos aqui na terra, salvo-se ele reconhecesse o seu estado pecaminoso. É por isso, meu irmão, que você tem que reconhecer o seu estado pecaminoso e nunca diga para si mesmo: eu sou santo, porque você só pode ser alguma coisa se o sangue de Jesus estiver sobre ti. E o sangue de Jesus, meu amado, você não conquista de forma alguma, exceto pelo estado de humilhação e entendendo que ele é seu Senhor, recebendo esse sacrifício para a purificação de pecado. Primeiro lugar é reconhecer quem tu és e quem é você, pecador. Quem sou eu? Pecador. Ponto. Aí o sangue te alcança. De outra forma, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser seja lá o que for. Eu opero, eu canto, eu profetizo, eu curo, não me interessa. Sangue de Jesus é para perdão de pecado. Dom ele dá para qualquer um, aí em qualquer canto. Até quem não está em igreja ou andando na presença de Deus pode ter poder de curar, porque o dom a ele foi cedido. Pode ter poder para fazer uma série de situações, porque Deus dá o dom a qualquer um, em qualquer canto. Não confunda dom com salvação. Salvação é sangue, sangue de Cristo. Sangue de Cristo é aquele que reconhece pecado. Com dom ou sem dom pode entrar no céu. Com dinheiro ou sem dinheiro entra pelo sangue, que é o novo e vivo caminho, o caminho do sangue. Não tem outro. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele entende: ai de mim que sou pecador. Então o sangue funciona nesse cara. Agora aquele que diz assim: eu dou o dízimo, eu oferto, eu oro, eu curo, eu dou esmola, eu faço isso, faz eu publicando, esse não arruma nada. Já tem lugarzinho no céu. Ele pensa assim. E aí o cara, ele entende que ele é pecador. O que acontece? Chega até ele, é purificado. Aí com isso, o teu pecado foi transpassado, tua iniquidade transpassada, teu pecado perdoado. E aí o que acontece com o cara que reconhece? Então ouviu uma voz no céu que dizia: a quem enviaria, quem há de ir por nós? Ou seja, quando o sujeito tem perdão de pecado, ele tem até comunhão no céu. Ele daqui sabe até o que se passa lá no céu, meu irmão. Quando o perdão do cara é feito, quando o pecado do cara é perdoado, ele tem essa compreensão. E aí, vamos mais adiante um pouco, que nos mesmos temas soaram o profeta Jeremias no final do século VII. Olha o que Jeremias diz, capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 11, capítulo 6, versículo 6. Quem abre no 5:1, diga amém para mim. Amém. Quem abre no 7:11, diga amém para mim. Quem abre no 6:6, diga amém para mim. Então 5:1, leia. Dai volta das ruas de Jerusalém, veja agora, vai saber, vai pelos seus braços a ver se achas alguém. Se há um homem que pratica justiça ou busca verdade, eu perdoarei a ela. Olha só, o profeta disse assim: buscai nas ruas de Jerusalém e caça, vê se tem um que pratica justiça. Você sabe que tem um sistema de dominação massacrando o restante do povo. Então nós acabamos de ler aqui o seguinte: que ele pede, corre na cidade, vê se tem alguém que clama a verdade, vê se tem alguém que pratica a justiça, porque não tinha nenhum, meu irmão. Quem pode ler o capítulo 7, versículo 11? Olha só, eis que essa casa que se chama pelo meu nome, ou seja, a casa de Deus, o templo, tornou-se um covil de ladrões. Covil de ladrões, gente, não quer dizer que os caras estavam roubando lá, não. Lá é lugar de se refugiar. Covil é
massacrado seus irmãos, o sistema de dominação, e depois ia lá no templo, porque quem pertencia ao templo era a aristocracia, meu irmão. Você imagina com 500 mil pessoas, uma cidade que já tinha 40 mil habitantes, para entrar num lugar que cabia pouquíssimas pessoas, tu acha que um duro com qualquer conseguir entrar lá? Tá bom. Não é nada. Para não entrar mesmo. E a denúncia é essa, porque eles estavam massacrando e tirando tudo do próprio povo. Era um sistema de dominação. Eles roubavam e se escondiam lá no templo. Aquele sepulcro caiado, aquela farsa. Outro dia, dando aula lá no seminário, eu chamei isso de cosmético gospel. Como é que é o cosmético gospel? O cara é um bandido, como diz a palavra ali na rua. Aí ele, quando vai entrar ali no templo, ele mete a mão no cosmético, vai na loja bem maneira de cosmético gospel, pega lá e passa na cara. Um tremendo pilantra. Aí passa na cara. Aí quando chega aqui, graças a Deus. Oi, amado. Amém? Aleluia. Jesus é bom. Firme na rocha. Vamos ficar ousado. Vamos ficar ousado. O cara disse. Só Deus sabe todo mundo. Ele disse. O cara vai chegar na moral, fica fazendo trejeito. Isso é cosmético, gospel, para disfarçar. Cosmético, passa lá na loja, compra e vem para cá, complemento do bandido e fica aqui disfarçando a cara de todo mundo, está pensando que Deus não sabe. Cara, se nós que somos seres humanos sabemos, ele está pensando que ele está enganando a si mesmo. Ele está enrolando a sua própria vida, vai tropeçar no próprio cosmético, vai deslizar em tanto pó que ele vai passar, em tanta massa que ele passa na cara, vai deslizar naquilo ali mesmo. E era o que estava acontecendo aqui. Quem pode ler o 6,6 de Jeremias? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Olha só. Eu estou discorrendo aqui, lá de Salomão até a gente chegar no tempo de Jesus, quais eram as identidades de Jerusalém. Mas olha só, em meio a tanta perversão, eu quero falar para vocês que ainda existia uma esperança de que um filho de Davi poderia vir restaurar, que poderia vir e habitar naquela cidade e restaurar a cidade propriamente dita. Aí ele diz assim no capítulo 2, versos 2 e 3: em dias vindouros, a montanha da casa do Senhor, que é o templo, né, será estabelecida como a maior das montanhas, será erguida acima das colinas. É só a gente pegar aí e entender que dentro desse meio tão ruim e tão, digamos assim, é difícil de se entender humanamente, nós entendemos que existia uma esperança, onde se diz assim: muitos povos virão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do nosso Deus, ou seja, a casa de Jacó, para que Deus possa nos ensinar os seus caminhos e que nós possamos andar nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Nota-se que ainda existia essa esperança. Vocês estão entendendo isso? Amém ou não amém? É por isso que ainda nesse tempo de Jesus existia quem migrava para Jerusalém com a finalidade de ainda um dia ter Jerusalém restabelecida, de ter um dia ainda alguém assentado no trono, como no capítulo 7, verso 9 de Isaías: pede um sinal. Ah, não vai pedir não? Mesmo o Senhor nos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Como no capítulo 9, todo o capítulo 9, quando diz ele direção nos primórdios, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias ele enobreceu a Galileia do Gentil, caminho do mar. O povo que andava em trevas viu a maravilhosa luz, e todos aqueles que repousavam na região de sombra da morte. Olha a descrição, essa é a descrição que nós estamos tendo. Amém ou não amém? Ele diz: resplandeceu-lhes a luz. O cara denuncia a verdade, mas o cara também fala sobre uma esperança. Amém, igreja? Amém. Então o povo que vê toda essa agonia, também dentro de si existe uma esperança, porque de fato quem denuncia proclama. Quem denuncia toda essa carnificina, toda essa sujeirada, toda essa
mentirada, toda essa pilantragem, denuncie uma voz esperançosa ao povo. Certo, igreja? E aí o povo está esperançoso. Nota-se que ele fala que o resultado disso, o que nós acabamos de ler, é um resultado tremendo. Ele diz assim: eles transformarão as espadas em arados e lanças, ou seja, vai ser paz, não vai ter mais guerra. Arados e lanças não é arma de guerra. Foice não é arma de guerra, é arma de trabalhador. Uma nação não levantará-se mais contra outra nação. Ou seja, vai acabar esse tumulto. Esse negócio que Roma está fazendo aí vai acabar quando esse chegar, esse dia chegar, quando esse momento chegar. Ele vai acabar com essas coisas. Ninguém mais vai aprender a guerra. Ou seja, nós temos essas passagens que descrevem toda essa situação. Temos também o Salmo 137, de uma época exílica, onde diz: junto aos rios de Quebar, ou rios de Babilônia, assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas, pendurávamos os nossos símbolos, os nossos instrumentos, e eles pediam: entoe uma canção do Senhor. Como posso eu entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, a minha língua se apega ao paladar, ou seja, ao céu da boca. Se eu esquecer de ti, Jerusalém, ele mesmo diz que eu seja destruído. Eu nunca vou me esquecer de Jerusalém, mesmo em uma situação catastrófica. Motivos pelos quais fazem com que a 500 ou a 400 anos depois, no tempo do Jesus chamado Cristo, o povo da igreja. Amém. E agora, num dia tal como esse, está lá Jesus. Quando eu pego e falo que ele entra no templo, e lança fora tudo aquilo que os caras estavam vendendo, ele não é contra o sacerdócio em si, mas contra a ambiguidade do sacerdote que tinha aliança com Roma. É notório que no pátio dos gentios, o Herodes construiu uma águia em devoção ao imperador romano. Olha só que parada, pô, esse cara é maluco. Mas os sacerdotes comungaram com isso, aceitaram isso numa boa, deixaram rolar, não quiseram nem saber de tal questão. E aí Jesus denuncia isso, essa questão do poder de massacre de Roma sobre a Jerusalém. Ele não aceita isso, porque Jerusalém já vem assim há anos, e ele não quer saber disso, ele não quer que se perverta o juízo. Nota-se que a pregação de Jesus é estender as mãos aos pobres, aos necessitados. Qual cidade que Jesus andou? Eu duvido que você acha na Bíblia Jesus andando em Séforos ou Tiberíades. O máximo é ele andar no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, que é o mesmo mar que atravessa a cidade de Gadara, que vai da Galileia de um lado para o outro, que é o mesmo mar de Quineríades, mar de Tiberíades, mar da Galileia. Mas ele não entra numa cidade cosmopolita do tempo de então, ele não entra em Cesareia, ele não entra em Tiberíades, ele ia em Jerusalém por conta do templo e o povo voltado para Jerusalém. Mas você não vê Jesus nessas grandes cidades. Ele estava procurando aquele que estava sendo excluído, ele estava procurando aquele que estava sendo marginalizado por uma opressão maligna e diabólica, quando o povo não era um marginal no sentido de ser bandido ou praticante do banditismo, mas era colocado de lado por conta de uma hipocrisia essa que massacrava, extorquia, tirava a pele e não exercia justiça e nem andava na verdade, segundo as denúncias que nos faz. Nós acabamos de ler, e entrava no templo do Senhor e ainda oferecia sacrifício, quando na verdade os profetas denunciam. O Jeremias foi colocado no calabouço, o Isaías foi cerrado ao meio por um dos seus sobrinhos reis por nome de Manassés. Jeremias tomou uma coça, ninguém aceitava o que o cara dizia, porque ele estava denunciando a verdade. E agora Jesus, chamado Cristo, vem com a mesma intenção de ir para Jerusalém. No capítulo 8 do livro de Marcos, ele diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Olha só, verso 34 do capítulo 8: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. É porque ele estava indo a Jerusalém. E quem está indo para Jerusalém carregando uma cruz nas costas, que simbolismo é esse? Só morria de cruz a morte que era efetuada
soldado pelos romanos, ele estava dizendo assim: quem quer vir após mim, vem e vão morrer comigo lá em Jerusalém, porque eu vou encarar a parada. Eu vou encarar Roma e vou encarar os sacerdotes. A ambiguidade do sacerdote, que é tudo bandido e sem vergonha. Você sabe o que eles estavam fazendo naquela época? O cara que vinha, quem denunciou isso foi Malaquias. Malaquias fez a mesma denúncia. O sujeito vinha de qualquer canto da terra ou de Israel, propriamente dito. Quando ele chegava lá para oferecer o sacrifício dele, ele apresentava que Malaquias é fera para denunciar isso. Depois ele chama na cara de pau o sacerdote de ladrão, que rouba o dízimo e as ofertas. E hoje tem ladrões que dizem que quem rouba o dízimo e as ofertas é o povo, quando a denúncia é para sacerdotes. Acompanha na Bíblia, meu irmão, e lê Bíblia. Eu não fico de conversa fiada, o meu negócio é Bíblia. E se quiser cortar minha cabeça, corte, porque eu sei que existe um lugar para mim junto ao Pai. E aí os caras, você sabe o que Malaquias ele pega e faz? Os caras iam para lá, aí você vinha com a sua ovelhinha branquinha, entregava lá na mão do sacerdote. Você não podia entrar no Santíssimo Lugar não, meu irmão. Quem entrava lá era só o sacerdote. Sabe o que ele fazia? Pegava a sua ovelha branca e trocava por 20 mancas. As alejadas valiam 20 ovelhas. Ele pegava lá no templo, executava a manca, e aí ele tinha 19 mancas lá para mais 19 sacrifícios de bobalhões que pudesse apresentar. Digo bobalhão no sentido de ser esculachado pelos caras, mas diante de Deus é melhor você ser enganado pelo homem, mas não ser enganado por Deus, porque diante de Deus ele estava apresentando a verdade e o outro estava pervertendo a verdade. E aí o que ele pegava e fazia? Ia lá, oferecia ovelha manca e tal, ele tinha mais 19, ele vinha 19 pessoas com ovelha branquinha, ele botava no curral dele 19 ovelhas brancas e oferecia 19 ovelhas mancas e enriquecendo a sua fazenda. É essa a denúncia do Malaquias. O Malaquias denuncia isso. E aí o Malaquias diz assim: olha, você me oferece esse animal manco e manchado, manchada valia 10. Você me oferece esse animal, oferece lá para o teu príncipe para ver se ele recebe. Meu irmão, ninguém poderia oferecer ovelha malhada, nem manca, nem cega. Então qualquer um que trazia ela limpa, limpinha, trazia ovelha branquinha, que tinha o seu valor estipulado. O cara era pilantra. E aí o Malaquias, ele pega e entra com a capa dentro de um cenário desse, porque ele era filho de Uquias. Você sabe quem era Uquias na época? O pilantra. Olha só, ele era doido. Não, quem era filho de Malaquias é Jeremias. Desculpa, eu troquei. Jeremias é filho de... O Jeremias também é sacerdote. O Jeremias mete a mão na espada e diz: não faz aliança com o rei da Babilônia, senão a espada vos consumirá. Da mesma forma em que vocês fizerem aliança com eles, essa cana quebrada não pode suster. Você, com o Egito, se entrega à Babilônia. E o Malaquias, ele denuncia o sacerdócio quando eles estão lá fazendo essas oferendas num dia de solenidade, com a capa nas costas, e entra gritando no meio do templo: em que me roubais o homem? Em que me roubais? Em que me roubais? Ele entra perguntando: vocês me roubam nos dízimos nas ofertas alçadas. Você tem condição de roubar algum dízimo em alguma oferta, meu irmão? Por que você ficou quieto? Por conta da intimidação religiosa que tem na sua cabeça desde que você nasceu. Você não tem como roubar dízimo nem oferta, porque quem recolhe não é você. Quem pode roubar é o sacerdote, você não pode. Então, meu irmão, entenda bem uma coisa: ele denunciou o sacerdote que estava roubando dízimos e as ofertas que o povo estava trazendo. E aí, o povo já estava desestimulado. Leia o capítulo 1, o 2 e o 3, o 4. Não fica lendo só essa passagem, senão tu vai ficar turbado com as heresias que te ensinam. E aí, meu irmão, ele pega e denuncia e vira para o povo e diz assim: olha, trazei os dízimos à casa do tesouro e faça a prova de mim, não dessa pilantragem, porque a turma já não queria trazer mais. Não faça a prova dessa pilantragem. Se eles roubarem, deixa que eu cuido deles. Isso é para vocês saberem que Deus é o Deus de justiça e é responsável. Deus não deixa se escarnecer. Se tem alguém roubando alguma coisa de Deus e ainda diz que o ladrão é você, ele vai pagar com a sua palavra o que ele disse. Meu irmão, deixa eu te deixar um negócio bem claro: Bíblia é Bíblia, conversa fiada é conversa fiada. O que está escrito está, e não adianta tirar nem um J, nem um tio, nem acrescentar nada, porque vai arrumar ideia. O que está escrito é o que está, e você precisa andar de acordo com a Bíblia, não de acordo com aquilo que alguém te fala, ou ainda que seja eu que venha ali dizer. Leia as escrituras para ver se nela está escrito. Amém, igreja? Amém. E aí ele disse assim: olha, faça a prova de mim, faça a prova de mim.
sobre vós, e repreendereis do meio de vós um devorador. O devorador, eu não tenho tempo hoje para falar de dízimo, mas em outro caso a gente pode dar uma aula só sobre dízimo. O devorador não estava, quem dá dízimo não repreende o devorador da própria casa, porque se ele dá, ele não tem devorador, meu irmão. Quem dá dízimo repreende o devorador da nação de Israel, porque o dízimo era para ser dividido com o povo, para suprir a necessidade do povo, para dar alimentação ao povo, para socorrer aquele que está numa pior. Era para isso. Então, quando você dava, você repreendia o devorador da casa do seu vizinho, da casa do outro que morava lá na outra cidade, daquele que morava no norte, no sul, em toda a parte de Israel. O dízimo era para isso. Hoje já não é mais. As ofertas eram para cuidar em relação às coisas do templo. O dízimo era direcionado a socorrer quem estava duro, quem estava no sufoco, ao peregrino, aos forasteiros e aos levitas e sacerdotes. Hoje existe uma coisa que não tem nada a ver com o que está escrito. Porém, como eu disse, não vim tratar de dízimo hoje. Porém, necessário é apresentar a causa que Jesus denuncia sobre a conduta que no qual os sacerdotes vinham dentro de uma trajetória milenar de séculos. Eles vinham seguindo isso desde uma era pós-exílica e exílica propriamente dita, até aquele tempo ali que Jesus entra, ele choca com os sacerdotes e vai lá no templo e joga tudo pro alto, onde ele diz fecha o templo. É por conta dessa ambiguidade, porque ele não aceita cultos com injustiça, meu irmão. Não adianta você vir aqui dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor se você é injusto. Não adianta você vir aqui louvar, cantar, pregar, anunciar o que você quiser anunciar em nome de Deus. Você pode curar, pode até expulsar demônio, pode fazer o que for. Deus não recebe essa adoração, e ele só recebe adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não com injustiça. O sujeito pode botar a mão, pode curar, naquele dia ele vai ouvir em meu nome, em teu nome eu expulsei demônio. Ele sai daqui que eu não te conheço. Senhor, eu falei em línguas, some da minha frente que eu nunca te vi. Senhor, eu curei os enfermos, eu não sei quem você é. Não deixa escarnecer, esse é o nosso Deus. E abra o teu olho, meu irmão, para você não ir atrás de uma conversa fiada e de uma mentira, para você não ir atrás daqueles falsos profetas, daqueles anticristos que aparecem se dizendo aleluia, e olha aí, e nessa noite você vai receber, e o Senhor vai te visitar, ele vai curar a tua alma, vai transformar o teu ser, e ele vai... Meu irmão, você viu que eu apliquei isso aqui rapidinho? Isso qualquer um faz. E a palavra do juízo é isso aí, a condenação. Justamente capítulo 24 ou 25 de Mateus fala sobre isso. 25 verso 31 de Mateus. Meu irmão, não se deixa levar por esse negócio não. Você sabe por quê? O sujeito que tem domínio da palavra, ele consegue ter persuasão. Você viu o que eu fiz aqui porque quis fazer? Vocês estão percebendo isso ou não? Amém ou não amém? Qualquer um faz isso a hora que quer e bem entende. Agora você precisa saber se esse princípio é de Deus ou se não é. Vocês estão entendendo isso, igreja? Você precisa saber se esse cara faz isso pelo Espírito dele ou se é pelo Espírito de Deus. Qual é a motivação dele estar aqui fazendo tal coisa? O que conduz ele até ali? Qual é a vida dele diária, cotidiana? O que ele vive durante os anos? O que acontece para que ele possa ser uma referência e falar? Que tipo de pessoa tu ouve? Que tipo de mesa você se assenta? Qual lugar que você se deleita, meu irmão? Será que é numa casa de covil de ladrões e de salteadores? Ou será que você se deleita juntamente com um Messias?
aqui. Ele nos conduziu e nos trouxe do império das trevas, porque lá estávamos, e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Meu irmão, Ele quer salvar a tua alma, e Jesus não concorda com nada disso que nós estávamos a descrever, que por muitos lugares essa descrição, como mesmo o pastor João falou, isso não acontece hoje, mas essa cai. É porque acontece de fato numa série de igrejas, numa série de lugares onde se diz templo do Senhor, a injustiça está sendo aplicada, a mentira, a discórdia, o fato de arrecadar algo para si, massacram os outros e o próximo. Sim. Pediu para as ovelhas meterem tudo que tinha de morado nessa igreja. E fazia aquelas doações para a igreja. Tudo. E quando uma dessas pessoas foi um homem que era filho, o filho falou assim: pai, eu quero ver um dia que você ficar pobre, se esse pastor vai te ajudar. E ele não deu ouvido. Aí ele falou que ele passou tudo para o pastor dos pastores da igreja. Esse pastor foi processado e todas aquelas pessoas perderam tudo que tinham. Perderam apartamento na praia, perderam apartamento em outros lugares, casas, nome, bens, tudo, perderam tudo. Porque ele dizia que Deus ia voltar e ia pegar tudo junto. Entendeu? Todo tipo de loucura aparece para todo quanto é lado, né? Mas a verdade esclarece, não esclarece? Deixa eu te falar um negócio, tua mente está sendo esclarecida aqui hoje nesse lugar, de glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão, que tem muitos que têm ouvido e não conseguem ouvir, tem olhos e não conseguem ver. Mas hoje Deus está nos proporcionando algo para que pudessem, na verdade, entender o que Ele quer e o motivo pelo qual Ele entrou lá. Ele não era contra o templo, mas contra a ambiguidade do templo e a prática que se fazia lá dentro do templo. E nós também temos que ser igual a Jesus. Você não pode aceitar essa ambiguidade do templo, injustiça, não estender as mãos a ninguém, não ajuda ninguém, é só a mim, só a mim, só a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim todas as coisas, só a mim todas as coisas, só eu, só eu, só eu, só eu. Meu irmão, que tipo de coisa é essa? Jesus entra e choca. Você sabe o que representa essa parábola da figueira, que no outro dia ela está seca, ele entra no templo, joga tudo para baixo. Quando é terça-feira, a figueira, eu vou deixar terça-feira para outra semana, porque terça-feira é longa versa, nós vamos falar na outra semana. Mas ele entra, na terça-feira vamos falar da parábola da figueira. Ele entra e vê, a figueira está seca. Você sabe o que é isso? Isso é uma técnica de moldura que tem várias passagens. Eu não lembro se alguma pregação dessa tem alguma coisa falando sobre técnica de moldura. Técnica de moldura era uma linguagem que os gregos usavam, onde contava-se um incidente A, ou seja, uma passagem, um fato. Depois, antes que ele terminasse, entra o incidente B. Entra o incidente B, ele inicia e termina. Depois vem o incidente A e finaliza aquilo que ele não tinha terminado inicialmente. E o incidente A é a maldição que o Senhor Jesus Cristo dá à figueira e diz que ela vai se secar e ninguém mais vai comer figo dela. O incidente B é a entrada dele no templo. Não devemos ver isso de forma isolada, mas juntas. É o que Marcos faz em uma série de passagens do seu livro. E quando ele entra no templo, joga tudo para baixo, derruba tudo, acaba com tudo, o incidente A e o incidente B, um lança a luz em cima do outro. Na verdade, aquela figueira que se secou era o templo que não estava dando mais frutos. Entendeu? O fato dele cerrar e fechar a figueira é o fato que ele está fechando o templo, dizendo que dessa forma não serve para nada. Entende? Quando o incidente B conclui-se, a figueira está toda seca. É um lançando luz em cima do outro. Ou seja, o templo estava um caos. E Jesus entra em Jerusalém e não se conforma com isso. Ele não aceita esse quadro. Ele não comunga com isso e deixa bem claro: aqui veio. Eu não vim participar de injustiça. Eu não comungo com essa curriola suja. Eu não faço parte desse meio de covil de ladrões e salteadores que roubam o povo, que fica aí tomando dinheiro dos outros, que pega uma ovelha e troca por 19, 20 manga e dá um perdido em todo mundo. Meu irmão, porque ele sabe que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Ele sabe que os olhos do Senhor
vê aquilo que está, as escuras, que está oculto, escondido, ele vê, ele contempla. E ele diz, o Paulo, falando, se não me falha a memória aos Coríntios, ele diz para trazer tudo enquanto está oculto, tudo que está na escuridade às claras, porque aquilo torna-se verdade. E aí, meu irmão, Paulo diz mais, até o teu pecado que está lá na encolha, traz ele, porque quando ele chegar às claras, não há mais acusação, ninguém pode falar mais nada, está aí, olha, me perdoe porque eu devo isso e aquilo. Meu irmão, se você tomar outro partido quanto aquele cara que deve, logo o problemático será você e não aquele que se declarou devedor. Vocês entendem isso? Amém ou não amém? Por isso que Paulo diz, até aquilo que está escondido traga as claras, porque a luz vai revelar tudo, e a luz tudo purifica, e a luz é verdade, e a luz é Jesus, meu irmão. Então, Jesus ele entra e dá um choque. Você imagina só como é que não foi essa segunda e agora, esse domingo e essa segunda-feira. Como é que a turma já não estava falando, meu irmão, ele entrou, ontem ele entrou lutado no jumentinho, com um cortejo de gente a beça. Se for olhar lá no capítulo 3 de Marcos, tinha multidão da Galileia, da Judéia, de Samaria, de tudo quanto era parte, gente a beça seguindo, multidão de Jerusalém, até rico seguia Jesus. Ele diz assim, multidão de Jerusalém, porque aquela galera massacrava o povo, eles tomavam a terra dos camponeses e eles habitavam em Jerusalém. Por que eles habitavam em Jerusalém? Porque eles tomavam a terra dos camponeses, habitavam na cidade, extorquiam e era aproximadamente a metade ou 2/3 do que se produzia, eles tomavam tudo do povo. Aí pagava-se o tributo no templo e o tributo era conduzido a César. O povo era massacrado, perdia a terra, tinha que arrendar, tinha que trabalhar. E muitos desse povo, você sabe o que acontecia com eles? Que tinham recebido a terra por herança, que tinha recebido a terra como dádiva, dividido as tribos de Israel, perdiam a terra e eles ainda montavam uma rede de 171 para tomar a terra, porque a lei não permitia vender a terra para ninguém, porque a terra que era da tribo de Judá deveria ser da tribo de Judá. Aqui é de Dan, aqui é de Gade, de Azer, de Naftali, de Zebulon, de Issacar, de Rubem, Benjamin. Cada terra tinha a sua tribo propriamente dita. Então, para o sujeito tomar a terra, a lei de Israel não permitia. Você sabe o que eles faziam? Confiscava. Ele dizia assim, eu não tomei, ele não pagou o imposto, eu confisquei. A terra é dele. A terra é dele, só está comigo, entendeu? Mas a terra é dele, não está comigo. A terra é dele, não está comigo. Estou administrando para ele. E aí botava um tributo pesado para você pagar, você não produzia o suficiente, você perdia, você sabe o quê? Aquela alimentação básica do povo judeu que vinha derivado do leite, do produto da terra, da fruta, da tâmara, do trigo, do azeite. Você não tinha mais como produzir isso, você tinha que comprar. E aí o sujeito que tinha que comprar, a galera que tomava, moravam lá em Jerusalém. Quem é que morava em Jerusalém? A família Idumeia. A família Idumeia é a família de Herodes o Grande, que casou com Miriam, da descendência Asmoneia, da descendência Macabeia, que guerreou contra Antíoco Epifânio, Seleucida, e dominou, e houve um reino de Judá, até um certo ponto, até chegar Júlio César e tomar das mãos dele. Só que o fato do Império Romano tomar da mão do próprio judeu, ele escolheu as famílias que estavam por ali para poder dominar, e Herodes era da família Idumeia, vizinha, e ele tinha renome, tinha dinheiro, ele foi escolhido para governar sobre aquele povo. E aí ele, para comprar a aceitação do povo, ele constrói um templo, constrói um anfiteatro lá na Cesareia de Filipe, beirando o mar da Galileia, constrói um porto marítimo na cidade de Jope, hoje chamada Tel Aviv, constrói esse templo magnífico, cheio de mármore, de ouro, que se desponta. O povo gostava de Deus, o templo de Deus. Ele levanta um templo que outrora fora destruído e reconstruído no tempo de Esdras e Neemias, mas muito modesto em relação ao de Salomão. Agora Herodes dá toda uma suntuosidade devido à sua hegemonia que ele adquire, dada pelo próprio imperador romano. E aí as autoridades, que são chamadas de anciões, dentro daquele quadro de os escribas, os fariseus e os anciões, era a aristocracia laica que governava Israel, e os sacerdotes, esses eram os povos que moravam em Jerusalém.
porque o cara, depois que perdia a sua terra, se ele entrasse em Jerusalém e não fosse em direção ao templo, ele era expulso, porque alguém só entra em Jerusalém para ir no templo. Se você não mora aqui, tu é duro e bom, o que tu está fazendo aqui? Era expulso, não tinha parte com o povo de Jerusalém. Ele poderia virar um assaltante, sequestrador ou mendigo, no ruim de tudo. Era o que estava acontecendo com o povo israelita na época que Jesus chega. Meu irmão, se a gente pegar a história, você vai ler Tácito, você vai ler Heródoto, você vai ler Flávio Josefo, você vai ler Eusébio de Cesareia, você vai ver que esses caras contam a realidade do povo judeu na época que Jesus aparece, na época que Paulo está ali. Eles mostram que esse povo judeu que não morava em Jerusalém, eles estavam entre a linha da miséria. Linha da miséria, não é para cima não, meu irmão, a linha da miséria é para a escassez, abaixo. Era um sofrimento total, um massacre total. É por isso que ele disse assim: e ele se manifestou aos pobres, e aos pobres é dado o reino de Deus, porque o reino de Roma era dado aos ricos, o reino de Deus era dado aos pobres que não tinham direito. Então, meu irmão, aquele povo estava sofrendo muito, e para entrar em Jerusalém e fazer isso, o cara tem que ter coragem, e Jesus entra para defender o direito dos seres humanos, para mostrar que aquela conduta de vida estava errada. Isso não é reino de Deus, e sim reino das trevas. Se alguém quer enriquecer a base do suborno, de tomar das pessoas, de arrancar a pele dos outros, da prática da injustiça e construir cidade com derramamento de sangue e com mentira, Jesus disse: isso está errado. É a denúncia do Isaías, do Jeremias, do Miqueias, do Abacuque, do Sofonias, de todos mais, e eu assumo hoje como porta-voz de todos os profetas, como sendo o sumo profeta, o sumo pastor de todos os pastores. Eu entro aqui em Jerusalém e declaro: não é assim que tem que ser. Ele entrou e mostrou a que veio. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, e o evangelho de Jesus iguala a você, a mim, a ti. O evangelho de Jesus não constrói diferenças, como algumas pessoas dizem: ah, eu fui abençoado. Se você não foi, tem uma coisa contigo. Para trás de mim, Satanás. Isso é diabo, meu irmão. Isso é diabo. Você sabe por quê? A minha bênção é morar nos céus. Pode ser a minha bênção maior do que a sua? Ou a sua, ou a minha ser menor do que a sua? Qual a diferença que há entre eu e te morar nos céus? Quem é melhor, eu ou você? Isso é demência, isso é loucura, isso é algo da dundice, mentocice, marqueteriana, luciferiana do diabo, que tenta incutir na cabeça das pessoas que isso é de Deus quando não é. Isso é mentira, meu irmão. A tua bênção é salvação com Cristo Jesus, seja duro ou seja rico. A tua bênção é salvação com Jesus, com a conta bancária estripada do dinheiro, ou com zero lá no extrato bancário. Meu irmão, a tua bênção pode ser com um terno caríssimo de $10.000, como uma calça de R$10. A tua bênção, meu amado, não tem nada a ver com isso. Você sabe por quê? Porque a tua bênção mora na salvação em Cristo Jesus. A tua bênção mora em vida eterna, através do sangue de Jesus que opera pelo Espírito aqui em nossos corações e nossa vida. Nós não podemos nos deixar levar por essa mentirada que existia no tempo de Jesus, no tempo dos profetas, está instalada hoje na nossa cara. E muita gente: eu quero. Meu irmão, eu não acredito que você vai se deixar levar por isso. Depois de ouvir a verdade liberta. Você quer ganhar uma prata? Você sabe o que você faz? Trabalha. Quer ganhar uma prata? Seja usado. De repente você tem uma loja lá de 4x4, constrói uma maior, investe, bota mais mercadoria, procura outro tipo de coisa. Seja usado. Eu te digo uma coisa, meu irmão: se você fizer isso e falar: Senhor, eu tenho trabalhado honestamente, o Senhor está vendo, eu não fico dando perdido em ninguém, me ajuda, me faça prosperar nessa coisa que eu tenho feito, o Senhor vai te abençoar, cara. Agora você vem aqui: Senhor, eu preciso disso, abre a porta daquilo, e tu não faz nada. Vai estudar, meu irmão, estuda, vai abrir portas. Tem uma pancada de porta para quem tem um nível tal. De repente uma daquela pode ser tua, mas você não tem um nível tal, você não vai. Tem uma pancada de porta para quem fez o curso de estivador, mas você não fez, você não tem. Tem uma pancada de porta para metalúrgico, você não fez, você não vai. Tem uma pancada de porta para uma série de situações, você não fez nada tem.
A gente está misturando a coisa humana com a coisa divina. Você quer dinheiro, meu irmão, vai trabalhar, vai correr atrás do prejuízo. Agora vai ficar achando que aqui a bênção de Deus, a bênção de Deus que me enriquece. Você sabe o que é riqueza? As pessoas pensam que a riqueza é dinheiro no bolso. Essa riqueza, você sabe o que é isso? É o cara que te deve 10 mil reais, ele te dá uma volta na cara de pau e você não faz nem questão. Isso é riqueza. Isso é riqueza, meu irmão, porque as coisas dessa vida não abala a sua estrutura. Isso é riqueza, meu irmão, porque a bênção do Senhor, o que eu disse que é a bênção do Senhor? Mas o que é a bênção do Senhor? Salvação. Então, se você tem a salvação, nada aqui dessa terra é maior do que a sua bênção, ao ponto de você trocar a sua salvação pelo esculacho que o cara te deve. O esculacho, esse malandro, ele está me devendo, está pensando que eu sou otário? É ruim, vai ver que isso aí. Meu irmão, isso é conduta de salvo. Rapaz, a gente está misturando as coisas dessa vida, o comer, o beber, o vestir, com vida eterna. A gente está misturando. O Jesus, ele ainda é mais catedrático. Jesus disse assim: olha só, não se preocupeis com o que é de comer, de beber e de vestir, porque os lírios dos vales não fazem nada e o Senhor nos veste. Nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu tal como. As aves do céu não tecem um fio, e o Senhor dá todo dia o seu alimento. Aí ele conclui: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente não está acreditando nisso. A gente está atrás de dar alguma coisa aí, estou botando bolsa aqui. É como quem diz assim: não dinheiro em Jesus. Só para pregação se der alguma coisa. Antes de começar a pregar, depois de peixe. Eu vendi meu peixe aí, você entendeu? Vendi, então acho que eu vou dar mole. É ruim eu dar mole, aquilo ali é reino de Deus, cara, então eu vou anunciar a minha riqueza. Amém. Amém ou não amém? Amém. E aí você tem que ser um sujeito como Jesus foi. Você tem que apresentar-se a quem veio. Você tem que entender a via cruz de Jesus, o que é o domingo e o que é segunda-feira. E você não pode deslocar isso da morte dele, não tem como. Tem como você deslocar isso da morte de Jesus? Analisa comigo. Tem como? Olha só, preste bem atenção. A morte de Jesus foi para quê? Oi? Para nos salvar, não é para redimir? Como é que você vai deslocar tudo isso que ele criticou no domingo? Ele entrou e confrontou Roma. Você também tem que viver assim, confrontar toda sorte de poder de dominação. Isso é espírito de Jezabel. Na segunda-feira, ele pega e joga tudo no templo para o alto. Meu irmão, tudo enquanto é ambiguidade do templo, você não pode concordar, porque foi isso que ele criticou e foi isso que levou ele à morte, tá? Se você comungar com essa ambiguidade, você está matando Jesus de novo. Porque o que matou Jesus? Foi a ambiguidade do templo e o confronto com Roma. Se você comungar, você está matando. E quem mata Jesus não recebe o sacrifício dele. Se você não recebe o sacrifício dele, preferindo baixar a cabeça para Roma, preferindo baixar a cabeça para escriba, sacerdote, fariseu e saduceu, você vai herdar o que eles vão herdar também, meu irmão. Então eu estou te falando aqui de vida eterna, de sacrifício. Não tem como deslocar o domingo da sexta, não tem como deslocar a segunda da sexta. Se você comungar com os outros caras, ao contrário do que Jesus fez, você está matando ele de novo, porque tudo isso levou ele a morrer. E se você pratica, você mata ele novamente. Meu irmão, eu estou te chamando para a realidade. Vocês estão entendendo? Eu estou te chamando para uma verdade, porque hoje o maior engano de Satanás mora-se dentro de igrejas evangélicas. Vocês estão entendendo isso ou não? Amém. Você vai lá no YouTube, aí depois sabe o que vai acontecer? Aquele cara é maluco. Vão falar que eu sou maluco. Eu sou maluco mesmo, cara. Porque a loucura da cruz me faz assim, entendeu? A loucura da cruz me faz assim. E digo mais, você que vai me ouvir depois, essa loucura que no qual eu me refiro tem base bíblica, e eu denunciei de acordo com as escrituras, meu irmão. E Bíblia funciona assim: ou você acredita ou você não acredita, não interessa quem tu és,
não interessa de onde tu veio, não interessa qual é a tua estirpe, não interessa qual é a tua função, não interessa o teu poder, não interessa o lugar que tu chegara ou fizera-se chegar através de meios que no quais nós entendemos que são caminhos de transgressões. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer, ainda que tu esteja sentado nessa cadeira da morte, que se você parar de matar Jesus, Ele te salva. É isso que eu tenho para te dizer, seja você quem for. Se você sair desse caminho, você vai entrar num caminho que Ele mesmo vai te conduzir, porque Ele te conduz a caminhos de pastos verdejantes, não por amor a qualquer outra coisa, mas pelo seu próprio nome. Então seja sabedor de uma coisa, meu irmão, Ele quer te salvar ainda que tu seja sujo e imundo e de nariz em pé e se achando dono da situação, sacerdote, escriba, fariseu, sepulcro caiado, como disse Jesus. Mas eu te digo algo maravilhoso, ainda há salvação para ti. E eu prefiro encerrar as minhas palavras aqui. Amém?